Além do licenciamento ambiental e da avaliação de impactos ambientais, o zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, e um dos assuntos de grande importância para os nossos conteúdos do concurso IBAMA. Então vamos para a nossa aula de zoneamento ambiental. Então, como dito, o zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E qual a importância do zoneamento ambiental? O que é o zoneamento ambiental? Qual a relação do zoneamento ambiental para o processo de licenciamento ambiental? A gente vai ver que todos os conteúdos listados, né, na ementa para o concurso IBAMA, todos esses conteúdos relacionados ao cargo de analista ambiental, ao tema 1, licenciamento ambiental, todos esses conteúdos estão de alguma forma ligados ao processo macro, que é o licenciamento ambiental. E é a partir daí que vamos trabalhar esse zoneamento ambiental como um grande instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, zoneamento ambiental. Então vamos aqui para os principais conceitos. O conceito de zoneamento ambiental. O que é o zoneamento ambiental? Então, o zoneamento ambiental é uma ferramenta de planejamento e gestão ambiental que visa organizar o uso e ocupação do solo de acordo com as potencialidades e limitações do ambiente, conciliando o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais. No Brasil, essa prática é regida por diversas normas, sendo crucial para a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, zonear é justamente a gente avaliar dentro de uma grande área quais são as áreas com determinado potencial para a preservação ambiental, para edificação, construção, para determinadas atividades como agricultura. Ou seja, o objetivo do zoneamento ambiental é fazer o zoneamento de uma área, criar zonas, certo? Com as suas respectivas potencialidades. E, claro, avaliar também fragilidades ambientais para que se possa utilizar essas áreas como áreas de preservação. Então, por exemplo, a criação de unidades de conservação, as unidades de conservação de uso sustentável e as unidades de conservação de proteção integral, ela faz parte do objetivo do zoneamento. Então, a gente vai, por exemplo, avaliar uma grande área e vamos criar unidades de conservação com o objetivo de preservar aquelas áreas que são frágeis em questões ambientais. Então, esse é o objetivo do zoneamento. O zoneamento pode ocorrer tanto nas áreas rurais como nas cidades. E, claro, sempre com o objetivo de avaliar as melhores características para as devidas atividades que serão executadas em cada área, certo? Então, esse é o objetivo do zoneamento ambiental. Então, nós temos aqui, certo, os objetivos do zoneamento. Então, aqui há conservação ambiental, preservar ecossistemas frágeis e áreas de importância ecológica. Então, aqui, por exemplo, está relacionado à criação das unidades de conservação.
Então, a conservação ambiental, a gente cria aí as unidades de conservação, certo? Então, isso faz parte do zoneamento ambiental. É planejamento territorial, orientar o uso racional dos recursos naturais, prevenindo a degradação ambiental. Então, imagine que nós temos dentro de uma determinada área uma possibilidade de utilização daquela área para mineração. Mas a gente tem também dentro daquelas áreas próximas das áreas de mineração possibilidades de preservação, porque tem áreas com certas fragilidades ambientais, espécies que estão em extinção, espécies endêmicas, quer dizer, espécies que só existem naquela localização, são chamadas de espécies endêmicas, certo? Então, assim, o objetivo é o quê? Fazer um zoneamento que possa permitir a área de mineração e permitir também a preservação nas áreas adjacentes. Então, a gente vai fazer um processo de zoneamento que a gente possa separar as atividades e também manter a preservação ambiental, que seria o tipo um uso sustentável. Isso acontece, por exemplo, muito com as áreas de APA, área de proteção ambiental. APA é uma unidade de conservação que pode ser criada pela União, né, pelo governo federal, pode ser criada pelos estados ou pode ser criada pelos municípios, certo? Então, assim, uma unidade de conservação, APA, área de proteção ambiental, elas geralmente têm um mapeamento interno, um zoneamento, certo? Que é chamado de plano de manejo. Então, geralmente, quando se cria uma unidade de conservação, por exemplo, uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, ela tem um plano de manejo que a gente vai utilizar algumas áreas para determinadas atividades, outras áreas para outras atividades. Então, dentro dessa APA, eu posso ter, por exemplo, uma área somente de preservação ambiental. Outra área que pode ter a construção de residências, área industrial, área para implantação de resíduos, na área de aterros, por exemplo, aterro sanitário. Então, dentro dessa APA, a gente vai ter assim um zoneamento interno que nós chamamos de plano de manejo. Então, eu estou aqui explicando, né, em relação à APA, e em relação a algo mais macro, a gente tem a criação de várias unidades de conservação e, claro, né, a gente pode, por exemplo, ter um zoneamento de uma região costeira, o zoneamento de uma área industrial do estado, o zoneamento ambiental de um determinado município. Então, que inclusive esse zoneamento ambiental ele acaba entrando um pouco com o Plano de Desenvolvimento Urbano, o PDDU da cidade, né? Ele acaba tendo um pouco do zoneamento ambiental, o PDDU, né? Então, esse zoneamento é uma forma de organizar o território para que a gente possa utilizar as áreas como preservação ambiental, utilizar os seus recursos naturais e ambientais com responsabilidade. Seria uma forma de planejamento do uso do território. Esse é o objetivo do zoneamento ambiental. Então, a gente tem aqui o planejamento territorial, orientar o uso racional dos recursos naturais, prevenindo a degradação ambiental, né? É o que nós já discutimos aqui, e a compatibilização de interesses,
equilibrar os interesses econômicos, sociais e ambientais. A gente pode ter aqui, inclusive, né, a tal da prevenção de conflitos, evitar conflitos sobre o uso de solo, especialmente em áreas sensíveis. Então, no processo de zoneamento ambiental, nós vamos utilizar, inclusive, né, o conhecimento da cultura local. A gente pode ter, por exemplo, uma relação cultural com o ambiente, e a gente, no Brasil, a gente tem várias áreas que têm relações culturais das comunidades com o ambiente, e dentro do processo de zoneamento, a gente tem que saber respeitar essas relações culturais e ambientais. Então, para até impedir que haja conflitos, né, futuros. Então, para que não haja conflitos futuros entre comunidades, entre o Estado, né, entre os municípios, com empresas privadas. Então, esse processo de zoneamento, ele vai realmente zonear as áreas, e isso vai ser de grande importância para o processo de licenciamento ambiental, porque dentro do processo de licenciamento, a consulta ao zoneamento será crucial para entender se aquela atividade poderá ser ou não trabalhada, executada ali naquela área que está dentro daquela característica do zoneamento ambiental, certo? Então, retornando aqui, nós temos aqui o zoneamento ecológico econômico, né? O objetivo aqui do zoneamento ecológico econômico, né? Chamado de ZEE. É isso, inclusive, que cai bastante, né, na nossa prova aí do concurso IBAMA, porque é deste zoneamento que nós temos, inclusive, um decreto específico. Um decreto específico. E ele está lá, quando a gente pega lá a Lei 6938 de 81, quando a gente pega essa Lei 6938 de 81, certo? A gente tem aqui, no artigo 9º, né, são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Aí tem aqui o primeiro, que seria o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, e o segundo é o zoneamento ambiental. E aí a gente, do lado, quando você pegar aí a legislação, né, para ler, que é importante, né, vou deixar aqui, inclusive, no link da aula, para que você possa, né, dar uma olhada na legislação. Então, aqui do lado aqui, ó, do 2, né, zoneamento ambiental, a gente tem regulamento, que é justamente o decreto, né, 4.297 de 2002, esse decreto que regulamenta e estabelece os critérios para o zoneamento ecológico econômico do Brasil, chamado de ZEE, né? Então, esse é o objetivo do ZEE. Então, o ZEE, que é o zoneamento ecológico econômico, é o principal instrumento de planejamento territorial no Brasil. Ele orienta as políticas de ocupação e uso sustentável do território, conforme as características ambientais e econômicas de cada região, certo? Então, regulamentado aí pelo decreto número 4.297 de 2002, o ZEE é aplicado em âmbito nacional, estadual e municipal. Porque o que acontece? Você dando uma olhada nesse decreto, você vai ver que tanto os municípios quanto os estados e a União, todos os entes federativos, poderão trabalhar com zoneamento ecológico econômico. Claro, contanto que atenda aos critérios deste decreto.
Então, atendendo os critérios deste decreto, ele pode realizar, fazer o zoneamento ecológico econômico. E esse zoneamento ecológico econômico, se ele for municipal, ele vai ser respeitado pelo Estado e pela União. Se ele for estadual, ele vai ser respeitado pelos municípios e pela União. E se for da União, se for federal, vão ser respeitados também por todos os entes federativos que estão relacionados a esse zoneamento ecológico econômico, se abranger determinados municípios e o Estado, certo? Então, isso é importante, inclusive, para o processo de licenciamento ambiental, porque no momento que se for realizar o licenciamento, a gente precisa avaliar, certo, o zoneamento ambiental da área. Então, retornando aqui, o zoneamento costeiro, focado em áreas litorâneas, onde há grande pressão urbanística e ambiental. O zoneamento ecológico econômico do litoral norte é um exemplo, né? Então nós temos assim o zoneamento costeiro. A gente sabe que todos os estados e municípios que estão na região costeira, certo? Tem suas cidades na região costeira. Há uma grande pressão imobiliária, pressão de todos os lados em relação a empreendimentos relacionado à região costeira. Então, é claro que é necessário, certo, um zoneamento específico para a região costeira. Nós temos até uma lei, né, ligada à região costeira. Nós temos uma lei específica ligada à região costeira, que é a lei número 7.661 de 88. E o seu decreto regulamentador, o decreto, que é o 5.300 de 2004, que é relacionado ao gerenciamento costeiro, certo? Ao gerenciamento costeiro. Então a gente tem essa relação do gerenciamento costeiro. Agora é claro que no momento que uma cidade, um município, o estado faz, certo, um zoneamento, né? Um zoneamento gerenciando as atividades naquela região costeira, o que pode ser implantado, o que não pode, quais são as áreas de preservação, né? Se pode colocar prédios ali na frente ou não, qual é o tamanho do prédio. E isso tem muito a ver também com o PDDU das cidades, que é o Plano de Desenvolvimento, né, urbano desses municípios. Então, assim, é basicamente isso aí, né, que a gente tem como importante do zoneamento ecológico econômico. E claro, né, o zoneamento costeiro, né, que de alguma forma ele vai ter o mesmo objetivo, que é avaliar essa região costeira, certo? Tendo um uso sustentável, ou seja, né, desenvolvimento econômico e mantendo a preservação ambiental, né? Desenvolvimento econômico com o uso racional dos recursos ambientais, dos recursos naturais, certo? Então isso seria aí o objetivo. E aqui o zoneamento agroecológico, aplicado para planejar atividades agrícolas, considerando fatores como a aptidão do solo e disponibilidade de água, minimizando impactos ambientais e promovendo a produção sustentável, né? É uma coisa aqui importante, essa questão do zoneamento agroecológico. Muitas áreas do nosso país, a gente tem assim um crescimento desenfreado de desmatamento e até de supressão regular, porque é uma grande diferença de desmatamento e a supressão de florestas, supressão, né, de vegetação de forma regular, né? A supressão de forma regular, ela acontece com a solicitação junto ao órgão ambiental.
Então, o empreendedor solicita junto ao órgão ambiental a supressão de vegetação nativa, certo? E é diferente do desmatamento ilegal. Mas acontece que quando você vê esses índices aí de desmatamento, dentro daqueles índices de desmatamento que está crescendo bastante, o Cerrado aumentou bastante o desmatamento, a área de Caatinga aumentou bastante o desmatamento, ou a área de Mata Atlântica. Nós temos ali não somente o desmatamento ilegal, mas temos também a supressão de vegetação nativa de forma completamente irregular, que nós chamamos de ASV, né? Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, e solicitada junto aos órgãos ambientais. Porque se você for analisar teoricamente e até na prática, você tem uma área de 1.000 hectares, considerando a área de reserva legal, né? No Cerrado, por exemplo, né? Tirando a área amazônica, a gente tem aqui a preservação de 20% de reserva legal. Nós temos as áreas de preservação permanente, que pode ser as áreas em torno de nascentes, áreas adjacentes aos rios, cursos hídricos, certo? Topo de morro. Nós temos algumas áreas consideradas como área de preservação permanente, chamada de APPs, que não podem ser suprimidas, né? Aí você considera, tira essas áreas, tira outra, vamos considerar que eu tenha 20% de reserva legal, mas a reserva legal, né, toda a propriedade ela tem que manter a sua reserva legal. Nós faremos uma aula específica sobre isso, né? Não se preocupe. Mas assim, 20% de reserva legal, vamos dizer que tem mais 10% de áreas de preservação permanente, APP, 30% da propriedade. 70% da propriedade ele pode solicitar e desmatar, no caso, suprimir legalmente, a não ser que a gente tenha algum tipo de zoneamento acima daquela propriedade, colocando que determinadas áreas são áreas sensíveis e são áreas de preservação, né? Então a gente pode ter áreas de interesse ecológico, e aí pode ser justamente o quê? Criadas unidades de conservação, né? Ou então áreas prioritárias, né? Áreas prioritárias para que não ocorra o processo de supressão assim. Então, o processo de zoneamento ele tem como objetivo até reduzir esse processo de desmatamento, né? Ou o processo de solicitação, né? De autorização de supressão de vegetação nativa, que eu estou falando que isso é completamente legal, né? Coloquei aqui um exemplo. O camarada tem uma propriedade de 1.000 hectares, 700 hectares ele pode desmatar tudo, ele pode suprimir tudo, a não ser que ele tenha algum tipo de planejamento superior ao que está dentro das leis, lá da lei do Código Florestal, que fala, né, de pelo menos o básico que ele não pode suprimir, que é a reserva legal e as áreas de preservação permanente, a área de APP. E aí a gente tem o zoneamento ambiental como o objetivo, né, de zonear, criar estratégias para dinamizar o território de uma forma sustentável, né? Então, essa seria aí a situação. As legislações relacionadas aqui ao zoneamento ecológico, nós já falamos aqui, né? Então, a Constituição Federal de 88, o artigo 225, que dispõe sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui o artigo 225, que nós vamos trabalhar também uma aula específica do artigo 225, porque ele faz parte do conteúdo também para o concurso IBAMA, relacionado lá a legislações ambientais,
certo? E a gente vai estar também com as legislações ambientais sendo discutidas aqui em nosso curso, certo? Então aqui a lei 6938 de 81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Nós já comentamos sobre isso, o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que tem o zoneamento como um dos seus instrumentos. Então, esse é um dos instrumentos importantes, principal instrumento, um dos principais instrumentos para que a gente possa, certo, preservar o meio ambiente, certo? E aqui o decreto regulamentador, que é o 4.297 de 2002, que regulamenta o zoneamento ecológico econômico, enfatizando a integração das políticas públicas e a participação dos diferentes níveis de governo e sociedade civil. Lembra que eu falei que é importante, né? É importante aí relacionar também com o zoneamento as questões culturais relacionadas ao ambiente. Então, tudo que tem de questão cultural, que é relacionado às comunidades, às pessoas que vivem naquele local, tem tudo a ver com a questão ambiental. Então, o zoneamento também ele tem que levantar essas questões. E a gente tem aqui, no decreto, eu vou pegar aqui alguns objetivos do decreto. Então, esse artigo aqui, o segundo artigo, o ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinadas a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Então, imagine, por exemplo, que a gente tem uma área que seja uma área que tem lagos, lagoas, cursos hídricos, que não é somente importante, né, para a manutenção daquelas populações, mas também tem uma determinada lagoa que tem algum relacionamento cultural, né, com aquelas comunidades. Então, dentro do processo de zoneamento, a gente vai também fazer, né, a preservação dessas questões que podem relacionar ao bem-estar das populações. E é por isso que aqui fica bem claro, né? Aqui, né? Garantindo aqui o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população, certo? Então a gente tem aí, esse é o segundo artigo, né? A gente tem um terceiro artigo aqui, que também tem a ver. O ZE tem por objetivo geral organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto aos planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilize recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Então, observe que isto realmente é muito importante e a gente tem que manter, né, esse instrumento sendo utilizado, que é o zoneamento ecológico e econômico, né? Porque a gente não tem só o objetivo de preservar as questões ecológicas, as questões ambientais, mas também temos o objetivo de desenvolvimento das comunidades, das populações, mas é claro, tudo com seu uso sustentável, certo? E aqui no parágrafo único, né, que eu achei importante aqui para a gente utilizar, o ZE, na distribuição espacial das atividades econômicas,
levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive, a realocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais. Então, imagine, por exemplo, que um determinado empreendimento, certo? Ele está querendo ser implantado num local que tem um zoneamento ecológico econômico, e naquela área que ele diz, né, que tem um zoneamento ecológico econômico, ele diz que aquela área é uma área somente para implantação de empreendimentos turísticos, empreendimentos hoteleiros, empreendimentos, na verdade, de baixo impacto ambiental, certo? É claro que isso vai estar lá dentro do zoneamento ecológico econômico, né? Então, aí eu estou pensando em implantar um empreendimento, sei lá, uma indústria. Obviamente que isso será negado com base no quê? Com base no ZEE, com base no zoneamento ecológico econômico. Então, o licenciamento ambiental, ele pode ser negado, certo? Ele pode ser negado por meio justamente da avaliação desse zoneamento ecológico econômico, né? E por isso que é um instrumento importante desse processo. Então, para o processo de elaboração do zoneamento ecológico econômico, isso faz parte também desse decreto, a gente tem aqui o diagnóstico ambiental da área, levantamento detalhado das características físicas, biológicas, socioeconômicas e culturais do território, certo? Então, tudo isso tem que ser levantado, né? Tudo isso aqui, né? Nós temos aqui a análise de conflitos, identificação de conflitos de uso e ocupação do solo. Então, vamos levantar os conflitos para ver se a gente consegue, por meio do zoneamento, resolver esses conflitos, propor soluções para os conflitos já existentes. Então, aqui, proposição de cenários. Definição de cenários para o uso e ocupação sustentável do território. Então, vamos propor os cenários. Então, geralmente se faz um mapa, né, com as áreas separadas e cada área definida lá qual vai ser a sua viabilidade, quais suas predisposições, certo, em relação ao zoneamento geral ali, o zoneamento ecológico econômico. E a participação social, envolvimento de comunidades locais, ONGs, setor privado e órgãos governamentais no processo de elaboração e implementação do ZEE. Né? A gente sabe que o zoneamento ecológico econômico, a gente tem que ter realmente participação social, participação popular, as comunidades, ONGs, governo, todo mundo tem que participar desses processos, né? Mas a gente sabe que às vezes não é bem assim, né? Mas esse é o correto, é o coerente, né? Que seja tudo feito muito claro e com participação pública. Com participação pública, certo? Então aqui a importância do zoneamento para o IBAMA, que é o que a gente, né? O que é interessante para a gente, né? Então aqui o IBAMA como principal órgão de fiscalização e execução da política ambiental no Brasil, utiliza o zoneamento ambiental para orientar suas ações de fiscalização, licenciamento ambiental e conservação de áreas protegidas. O ZE, por exemplo, é uma base para decisões sobre concessões de licenciamento ambiental, especialmente em áreas críticas como a Amazônia e o Cerrado, né? A gente tem, na verdade, uma dificuldade muito grande na Amazônia, porque só nas áreas rurais da Amazônia a gente tem aí 80% de área que deve ser preservada, né? De área que deve ser preservada, 80% é de reserva legal, né?
80% somente é de reserva legal. Imagine, isso na Amazônia mesmo, né? Então, a gente tem aí restrições, muitas restrições ambientais, né? Então, o ZL tem esse objetivo de avaliar as restrições ambientais, que a gente tem aqui, por exemplo, áreas protegidas, certo? Nós temos aí áreas que devem ser preservadas. Então, assim, o órgão ambiental, o IBAMA, que é um órgão executor da política ambiental na esfera federal e que promove, né, o licenciamento ambiental, ela vai justamente avaliar, né, se tais empreendimentos estão cumprindo com as legislações. E uma das legislações é justamente o zoneamento ambiental local, caso exista, né? Então, conflitos de interesse, né? O processo de plantação do ZEE frequentemente enfrenta resistência de setores econômicos que se opõem a restrições de uso. Isso seria os desafios e limitações, certo, do zoneamento ecológico econômico. É claro que a gente vai ter conflitos de interesse, porque quem pretende atender determinados setores, determinadas atividades, principalmente de empreendedores, de empreendimentos, a gente vai ter conflitos de interesse, né? Então, às vezes é complicado aí a questão do zoneamento ecológico econômico, capacidade técnica e institucional. Falta de infraestrutura e capacidade de algumas regiões pode dificultar a aplicação do zoneamento, né? Eu posso dar aqui exemplos bem simples, né? Às vezes você tem unidades de conservação, que a gente falou lá no início da aula, do plano de manejo, que seria um zoneamento interno, né, desta unidade de conservação. E tem um prazo, inclusive, para se fazer o plano de manejo, e tem unidades de conservação que nem tem o plano de manejo, para saber quais são as áreas que pode se utilizar, que se pode plantar, que se pode construir, ou que não pode fazer nada disso, certo? Ou seja, o plano de manejo de uma unidade de conservação é que vai dizer isso, certo? Que é o zoneamento, né? E a gente tem unidade de conservação justamente por falta de estrutura, de capacitação técnica, de interesse, de dinheiro. Tudo isso faz com que a gente tenha aí uma dificuldade em determinadas regiões na questão do zoneamento ambiental, certo? O zoneamento ecológico econômico. Então, a gente tem aqui a integração de políticas públicas, a integração das diretrizes do ZE com outras políticas setoriais, agricultura, transporte, energia, é um desafio para a efetividade de gestão territorial. Isso acontece porque a gente tem que ver algo, às vezes, a coisa muito mais macro, né? E nesse processo de zoneamento, né, a gente tem que envolver aí as questões da agricultura, transportes, a gente tem que envolver vários outros setores que muitas vezes estão em suas caixinhas e não conseguem integrar, certo? Para que a gente possa fazer algo macro. Então isso é muito complexo no nosso país, a gente tem essas dificuldades, certo? Tem determinados setores que precisa realmente de avaliar de uma forma mais macro. Por exemplo, eu trabalho muito com energia eólica, né? Eu faço licenciamento ambiental, né? Já trabalho com isso há 20 anos. E eu trabalho muito com energia eólica e eu sinto a necessidade, eu sinto que falta um zoneamento, que seria praticamente um planejamento, né? Em determinados estados do nosso país que tem as potencialidades da energia eólica. Então eu sinto a falta desse zoneamento, a falta desse planejamento territorial, que seria como se fosse uma avaliação ambiental estratégica, seria a gente avaliar
quais são as áreas mais propícias, com menos sensibilidade ambiental, né? As áreas que têm maior sensibilidade ambiental e que têm até uma propensão à energia eólica, mas você tem uma área muito sensível, uma área que provavelmente não deve ser tocada. Ela não deve, a gente não deve tocar nessa área. A gente vai trazer muito mais prejuízos do que benefícios. Então, se a gente fizesse um planejamento territorial antes, a gente já entraria com processos de licenciamento ambiental nas áreas mais predispostas, não somente pela questão de ter mais vento, mas também pelas questões menos sensíveis do ambiente e outros fatores que podem ser avaliados, né? Então, isso seria um processo de zoneamento, de planejamento territorial, que é o objetivo do zoneamento, né? Então, a aplicação aqui do ZE, né, do bioma amazônico. Então, a gente tem aqui no contexto da Amazônia, o ZE é essencial para a preservação do bioma e o combate ao desmatamento. As diretrizes do ZE orientam a criação de unidades de conservação, definem áreas de uso restrito e áreas prioritárias para ações de fiscalização, como o combate ao garimpo ilegal e a exploração madeireira, né? Então a gente tem aí, né, essa questão do zoneamento na Amazônia. A gente tem aí, a gente vê isso nas notícias o tempo inteiro. Áreas que são unidades de conservação e tá lá com o garimpo ilegal, tá lá com os madeireiros fazendo desmate ilegal, cortando árvores dentro de unidades de conservação, que, ou seja, não tem nem como, na verdade, liberar uma autorização dentro de uma unidade de conservação, que geralmente na Amazônia é de proteção integral, né? São unidades de conservação que são intocáveis. Então tá lá o cara desmatando lá dentro, tá lá o cara garimpando lá dentro. Então, formas que como órgão fiscalizador, o IBAMA, certo? Como órgão, na verdade, de proteção dessas unidades de conservação federais, que seria o ICMBio, né? Justamente fiscalizar essas áreas, né? E ter uma fiscalização muito maior em relação a essas áreas que já são zoneadas. Elas já estão, né, classificadas como unidades de conservação, né? Então, seria aí a importância. E o zoneamento ambiental e licenciamento ambiental, que eu acabei falando aqui ao longo da aula, que seria o zoneamento, né, ambiental, tem relação direta com o licenciamento ambiental. Áreas com restrições de uso definidas pelo ZE impactam diretamente a concessão ou negação de licenças para empreendimentos. O IBAMA usa as informações de zoneamento para embasar seus pareceres técnicos, certo? Quando a gente fizer aqui questões discursivas, algumas questões discursivas que nós vamos trabalhar, tem algumas questões que foram questões da provas anteriores, que relacionou essa questão de unidade de conservação, licenciamento ambiental, e eu tenho certeza que tem, e a gente vai trabalhar também essas situações, essas questões. Então, para poder a gente fixar a nossa fixação aqui, certo? Questões sobre zoneamento ambiental. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a questão. O zoneamento ecológico econômico, ZEE, é um instrumento importante da política nacional de meio ambiente. E a respeito da ZE, assinale a opção correta. Nós queremos aqui a opção correta. Lembrando que as questões do IBAMA, da prova do concurso IBAMA, se for realmente a banca Sebrasp,
como foi nos concursos anteriores, nós sabemos que é aquele tal do certo e errado, né? Certo ou errado. Então a gente vai ter lá uma questão e você vai dizer se aquela questão é certa ou errada. E nós fizemos até algumas questões na primeira aula, né? E vamos fazer mais questões, e claro, o nosso objetivo aqui é resolver todas as questões da prova de 2021 do IBAMA e das provas anteriores também, né? Dos outros concursos anteriores, nós vamos responder também. Mas aí vamos, né, trabalhando com algumas questões de fixação também, para que a gente possa fixar mais o assunto. Então, aqui a letra A diz assim, né? O ZE deve considerar apenas as características ambientais e excluir fatores econômicos no planejamento do uso do território. Então a gente já vê, né? Isso às vezes até cai nessas questões. Eles falam de exclusão, eles falam de somente, ele fala. Ele dá uma ideia de restrição. Geralmente essas ideias de restrição, geralmente isso é errado, isso é falso. Geralmente, né? E não estou dizendo que é sempre. Mas geralmente é sempre uma ideia. Quem está, né, construindo a questão, ele tem o objetivo de lhe pegar, né? Colocar. Então aqui o ZE deve considerar apenas as características ambientais e excluir fatores econômicos. Não. O ZE é um zoneamento ecológico econômico e tem tudo a ver com avaliar as questões econômicas. A letra B. O ZE visa orientar a ocupação de áreas de proteção integral, permitindo o uso intensivo de recursos naturais. Olha, eu comentei aqui rapidamente que uma área de proteção integral é uma área que deve ser integralmente preservada e a gente não pode utilizar nenhum tipo de recurso. É a chamada área de proteção integral, a unidade de conservação de proteção integral. A unidade de conservação de uso sustentável, que são as APAs, é que podemos fazer o uso sustentável desses recursos naturais e recursos ambientais. E mesmo assim, não seria o uso intensivo dos recursos naturais, certo? Então é falso aqui. A letra C. O ZE não deve ser utilizado como critério para a concessão de licenças ambientais. Pois a gente acabou de ver que o ZE é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente e que é utilizado, sim, para a gente avaliar o licenciamento ambiental. A gente tem como avaliar o licenciamento ambiental a partir desse zonamento ecológico econômico. Letra D. Então, falsa a letra C. Letra D. O ZE é um instrumento que tem como objetivo compatibilizar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. Olha aí como está claro aqui, certo? Então, o objetivo, na verdade, de fixação de nossa aula é a gente entender isso, né? É basicamente isso. É isso que o cara quer lá na prova do IBAMA, né? Ele quer saber que o ZE é um instrumento que tem como objetivo compatibilizar o desenvolvimento econômico com conservação ambiental, certo? O que é o ZE e o que o ZE não pode ser, né, desprezado, como, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental, que a gente viu aí nas outras alternativas acima. E aqui na letra E diz, o ZE deve ser aplicado exclusivamente, olha uma palavra perigosa aqui, ó, exclusivamente. Esse negócio de exclusivo é muito preocupante. Tome muito cuidado quando tiver uma palavra assim, exclusivamente, né? Então você olhe com atenção. Então o ZE deve ser aplicado exclusivamente em áreas rurais, sem impacto sobre as áreas urbanas. Completamente falso. O ZE é para áreas urbanas, é para áreas rurais, é para qualquer área, certo? Então, beleza aqui a letra D. Vamos então aqui para outra questão de também fixação. O zoneamento ecológico econômico é utilizado como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente.
A respeito desse tema, assinale a opção incorreta, né? Aqui no caso seria a opção incorreta, né? A opção incorreta, certo? Então aqui, o ZE tem como princípio orientar o uso sustentável do território. Então, beleza, né? É isso mesmo. Ele tem como princípio orientar o uso sustentável do território, certo? O ZE deve ser embasado em informações detalhadas sobre o ambiente físico, biológico e socioeconômico de uma região. Poxa, maravilha! Isso está corretíssimo. Não é essa que temos que marcar, né? O ZE, por se tratar de um instrumento exclusivamente ecológico, desconsidera aspectos econômicos no planejamento territorial. Então, essa é a opção incorreta, né? Essa que é a opção incorreta, que está errado, né? O ZE, ele não é um instrumento exclusivamente ecológico, né? Ele é um instrumento ecológico, econômico, e isso está lá no decreto que está lá regulamentando o instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Se você olhar lá ao lado, né, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, lá em 2 tem zoneamento ecológico, do lado tem regulamento. Você vai partir logo para o decreto. E o decreto, ele é um decreto de zoneamento ecológico econômico, certo? No Brasil. Ele orienta, né? Ele regulamenta, orienta o zoneamento ecológico econômico no Brasil. Então aqui, o D aqui diz assim, o ZE busca minimizar os conflitos de uso de terra, propondo formas compatíveis de ocupação e uso de dos recursos naturais. Maravilha! A incorreta é a letra C. E para podermos... Cadê? Nós temos mais duas, né? Mais duas aqui para poder a gente, né, fechar. Para poder a gente fechar essa aula, né? Então vamos lá. O zoneamento ecológico econômico, ZE, é um dos principais instrumentos de planejamento territorial no Brasil. Em relação às características do ZE, assinale a opção correta. Letra A. O ZE visa a proteção integral de todas as áreas de conservação, sem considerar o potencial de uso sustentável. Isso está errado, a gente sabe que está errado, dá para ver, é bem claro. O ZE estabelece critérios rígidos e permanentes, não sujeitos a revisões ou alterações ao longo do tempo. Isso aqui é completamente falso. Os ZEs, o zoneamento ecológico econômico, ele pode ser revisado, ele deve ser revisado, e sempre há revisão dos zoneamentos ambientais, né? Dentro de unidades de conservação, por exemplo, há revisão de plano de manejo, né? E tem a revisão também dos zonamentos ecológicos, né, econômicos, como também tem as revisões dos PDDUs, né? Que é justamente os planos diretores dos municípios, né? Então, também tem revisão. Então, você tem aqui, ó, falso aí. O ZE, letra C, o ZE promove o desenvolvimento econômico sustentável por meio da adequação do uso do solo às características ambientais, permitindo a preservação e o uso controlado dos recursos. Maravilha! Maravilha! O ZE promove o desenvolvimento econômico sustentável por meio da adequação do uso do solo às características ambientais, permitindo a preservação e o uso controlado dos recursos. Observe que é algo bem mais amplo e é isso que é verdadeiro. E aqui na letra D, para a gente fechar aqui essa parte, o ZE é aplicado exclusivamente em áreas rurais. Não, falso também área urbana, isso aqui é falso. Não se estendendo em áreas urbanas, certo? Falso. E para fecharmos a nossa aula aqui, essa aula, o decreto 4.297 de 2002 regulamenta o zoneamento ecológico econômico, ZE, no Brasil. A esse respeito, marque a opção incorreta. O ZE é um instrumento que deve ser integrado ao planejamento econômico e social, tanto em nível nacional quanto
ao estadual, né? Então, o ZE é um instrumento que deve ser integrado ao planejamento econômico, social, né? Social, tanto em nível nacional quanto estadual. Maravilha, né? Tanto em nível nacional, quanto estadual, quanto até municipal, né? Então, o ZE é um instrumento que deve ser integrado ao planejamento econômico também, né? A letra B. O ZE é aplicável a todo o território nacional, sendo de uso exclusivo para a elaboração de políticas de uso do solo e licenciamento ambiental. Essa que é a falsa e que está errada. O ZE é aplicável a todo o território nacional e é de uso exclusivo para a elaboração de políticas de uso do solo e licenciamento ambiental? Não. E lembre-se que eu falei, ó, essa palavra aqui, exclusividade, exclusivo, geralmente é incorreto. Muito cuidado com essa palavra, né? A letra C diz assim: a implementação do ZE envolve a participação da sociedade civil, órgãos governamentais, instituições de pesquisa, sim, verdadeiro. Envolve toda a participação popular. O ZE busca conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, definindo áreas de uso restrito e áreas de potencial para uso intensivo, né? O ZE busca conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental? Sim, né? Então, definindo áreas de uso restrito e áreas de potencial para uso intensivo, sim. A gente pode definir uma área de mineração, uma área de agricultura. Essas são áreas de uso intensivo dos recursos naturais, dos recursos ambientais, né? Então, nesse caso aí, a gente tem o objetivo, a conservação ambiental e também o uso intensivo. Então, esse é o objetivo do zoneamento ecológico econômico, né? Então, fechando aí, no caso, né, a nossa aula de zoneamento ambiental, para a gente entender bem o que é o zoneamento ambiental e principalmente o zoneamento ecológico, econômico, como é que pode ser cobrado na nossa prova, certo? E vamos para a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula.